Olá, gente, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Eu sou a evangelista Patrícia. Quero prestar aqui as minhas condolências à família da irmã Maria Lucas, que hoje foi para o seio de Abraão, com 105 anos. Uma guerreira de Deus. Que Deus abençoe com toda a sorte de bênção a família dela, né, que pôde sim usufruir desse tempo todo de idade dela. Aos 101 anos ela foi, e ela era não confessava realmente o Senhor Deus, e agora ela está dormindo. Eu sou a evangelista Patrícia, deixa o seu like, o seu comentário. Nós vamos estar entrando aí. Nós estamos assim, parece coincidência, nós estamos falando de um governo aí, né? Que Deus possa nos abençoar e fazer-nos entender a palavra dele. Hoje nós estamos entrando em 2 Crônicas, capítulo 20. E louvado seja Deus que nós temos a oportunidade de estar lendo aí. Sabemos que Josafá, ele começou muito bem, ele restaurou a comunhão do povo com Deus, ele teve uma comunhão grande com Deus, mas ele fez uma aliança estrangeira. Aliança estrangeira não, ele fez uma aliança com Acabe, que não adorava a Deus. Acabe era rei em Israel e ele em Judá. E aqui acabou que eles não obedeceram o profeta Micaías, e acabou que Acabe morreu. Acabe acabou, tá coincidência, né? Morreu na guerra, e Josafá só não morreu por causa do livramento de Deus. Aqui no capítulo 19, segundo Crônicas, o profeta Jeú, ele repreende Josafá. Josafá, rei de Judá, ele voltou são e salvo, porque ganhou o livramento de Deus. Mas o profeta Jeú falou com ele: olha, foi se encontrar com o rei e disse, né? Ele foi se encontrar com o rei: por que é que o Senhor ajuda os maus e é amigo dos inimigos de Deus? Porque Acabe, ele era inimigo de Deus. E o Senhor não estava nada satisfeito com isso. O Senhor deu o livramento para ele, mas não estava nada satisfeito com isso. Aí Deus falou através do profeta Jeú: por causa disso o Senhor Deus vai castigá-lo. Mas é verdade que o Senhor fez coisas boas, que você Josafá, fez muita coisa boa, mas acabou com os postos de ídolos dos países e procurou com todo o coração conhecer a vontade de Deus. Mas você não agiu bem fazendo aliança com Acabe, que não temia nem um pouco a Deus. Josafá ficou bem caladinho e continuou fazendo a obra, né? Continuou morando em Jerusalém, mas tinha costume de visitar o povo do país inteiro. Ele fazia visita. O governo dele era um governo assim, que o povo sabia que ele estava dando assistência para a nação, para Judá. E ele continuou, ele foi zeloso, porquanto respeitavam a Deus e tinham cuidado com o que iam fazer, pois o Senhor, nosso Deus, ele aconselhava as pessoas, né? Porque o Senhor estava com ele. E isso aí é muito importante. Aqui, gente, então Josafá escolhe juízes, e aqui entra no capítulo 20. No capítulo 20, aqui, ainda é Josafá. Josafá, ele entra... Tem uma guerra aí, os Edomitas. Os Edomitas eram parentes de Esaú, chamados de povos vermelhos. E os Edomitas, eles entram aí algum tempo depois do exército dos Moabitas e dos Amomitas, junto com os Meunitas, invadir o país de Judá. Alguns homens vieram dizer a Josafá: um exército enorme de Edom vem do outro lado do Mar Morto para atacar o Senhor. Eles já conquistaram a cidade de Azazão, Tamar e Gede, que são o mesmo lugar.
Josafá ficou com muito medo mesmo, e orou a Deus, pediu socorro ao Senhor, em uma oração assim muito forte, né? E todos se reuniram para pedir socorro a Deus. É, de todas as cidades do país, o povo veio a Jerusalém clamar, porque Deus já tinha falado, né? Se eu cerrar as chuvas, a janela dos céus, deixar de mandar chuva, se vier o inimigo sobre vocês, é só clamar, né? É só clamar a Deus. E aqui todo o povo do país reuniram em Jerusalém, que era a cidade escolhida por Deus, para adorar a Deus, e clamou pedindo ajuda para Deus. E a gente de Judá e de Jerusalém se reuniram no pátio novo do templo, e Josafá, o rei, se pôs de pé no meio deles e orou. Olha a oração de Josafá. Ó Senhor Deus de nossos antepassados, Tu és o Deus dos céus e governa todas as nações do mundo. Tu és forte e poderoso, e ninguém pode resistir ao teu poder. Tu és o nosso Deus, expulsaste os moradores desta terra diante do teu povo de Israel, desde a terra deles para sempre. A nós, os descendentes de Abraão, o Senhor deu essa terra a Abraão. O seu povo tem morado nesta terra, e aqui conquistamos um templo em tua honra, porque havia um templo em Jerusalém. Nós dissemos assim: se alguma desgraça cair sobre nós como castigo, seja guerra, seja doença, seja falta de alimento, então nos ajuntaremos em frente a este templo onde tu moras, e no nosso sofrimento clamaremos a ti e pedimos socorro, e tu atenderás o nosso pedido. No nosso pedido. Essa foi a oração de Josafá. Josafá, gente. Joyce, daqui a pouco eu vou orar por você, tá? Em nome de Jesus, tá, querida? Boa tarde, Joyce. A paz do Senhor. Eu, assim como Josafá tá aqui, eu estou lendo segundo Crônicas, capítulo 20. Josafá está ali implorando, diante dos olhos humanos, era impossível, Joyce, eles ganharem essa guerra, porque era muita gente que se levantou contra o povo de Judá. Eu tenho certeza, não olhe para o problema, Joyce, mas olhe para Deus. Olhe, depois você abre a palavra de Deus aí em 2 Crônicas, capítulo 20, e veja a oração que Josafá fez. Essa oração era impossível. E agora, né, ele está falando assim: Deus me socorre, porque os amonitas, os moabitas, juntos com os edomitas, invadiram o nosso país. Quando os nossos antepassados estavam vindo do Egito, tu não os deixastes invadir as terras daqueles povos. Por isso, os nossos antepassados se desviaram delas e não destruíram aquele povo, porque Deus não deixou destruir nem os moabitas, nem os amonitas e nem os edomitas, porque eles eram parentes deles. Os edomitas eram parentes deles, que eles eram parentes de Esaú. Os moabitas eram parentes de Ló. Então Deus falou: não destrua. E agora eles estavam se levantando contra eles. Por isso, agora aqui, mas agora eles nos pagam assim, estão atacando-nos para nos expulsar da terra. Castiga este povo, pois nós somos pequenos diante dele, nós não vamos conseguir destruir esse povo. E nós não sabemos o que fazer, e olhamos para ti e pedimos socorro. Então aqui a oração de Josafá, obrigado pelos bastões, Deus abençoe. Aqui nessa oração de Josafá, o que é que ele está pedindo? Nós não sabemos para onde correr, nós não sabemos, mas nós corremos para o Senhor, que tem palavras de vitórias para nós em Cristo Jesus. Amém? E aqui, de repente, gente, Josafá estava fazendo essa oração, e de repente o Espírito de Deus desceu sobre um levita que estava ali no meio do povo que estava orando, que chamava Jaaziel, e era descendente de Asaf.
Jaziel era filho de Zacarias, neto de Benaías, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias. E esse Jaziel falou: povo, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Então ele chamou a atenção, falou assim, ó, moradores de Jerusalém e rei Josafá, prestem atenção, escutem isso que o Senhor Deus te diz. Não se assuste, escute, Joyce, não se assuste, Deus é contigo. Não se assustem, não fiquem com medo deste enorme exército, mesmo que seja grande, mesmo que seu problema seja grande, não fique com medo. Pois a batalha não é contra vocês, a batalha é contra o Senhor Deus dos Exércitos. Essa causa é de Deus, Joyce, essa causa é de Deus. Não vamos temer, não vamos temer homens. Quando Josafá estava ali com medo, orando, Deus falou, eles estão entrando em guerra, é contra mim. E ele falou, não precisa ter medo, amanhã vocês o atacarão quando eles vierem pela subida de Giz. Vocês se encontrarão com eles no fim do vale que dá para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, vocês não precisarão lutar, não precisarão lutar. Fiquem parados ali e verão como o Senhor Deus salvará vocês. Então não precisa lutar, Joyce. Faça o que você tem que fazer, que você sabe o que tem que fazer. E Deus é contigo. E essa luta, essa peleja é de Deus. Deus está pelejando por você. Então Deus falou com eles, fica parado ali porque a luta é comigo, o problema é comigo. Fiquem parados e verão o Senhor Deus, que o Deus salvará vocês. Deus vai entregar essa promessa, Joyce Almeida, nas suas mãos, em nome de Jesus. Antônia, em nome do Senhor Jesus, não tenha medo, Deus é contigo. Apenas ore e espere que Deus é contigo. Essa batalha é de Deus. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, não se assustem. Então, Antônia, não se assuste com o problema. Deus é contigo. Nem fiquem com medo, não precisa de ficar com medo. Marchem contra os inimigos amanhã, pois eu, o Senhor, estarei com vocês. Então, o rei Josafá, quando ouviu, ele se ajoelhou. Josafá, o rei, se ajoelhou. Muitas pessoas que acham poderosos porque tem muito dinheiro, né? Aqui Josafá, ele era respeitado, e Josafá se ajoelhou e encostou o rosto no chão, e todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém também se ajoelharam na presença de Deus, o Senhor, e o adoraram. Aí os levitas, que eram descendentes de Coate e de Corá, começaram a louvar a Deus, o Deus de Israel, em voz bem alta. Louvem a Deus, né? Na manhã seguinte, todos se levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou de pé e disse: povo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem, confiem no Senhor seu Deus e estarão seguros. Confiem nos profetas deles e tudo que vocês fizerem vai dar certo. Confie, apenas confie. Deus está falando, a palavra está aí, Antônia. Apenas confie, Deus está aqui. Depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem à frente do exército, louvando a Deus e cantando assim. Eu quero falar com vocês que o louvor liberta. Quanto mais você louvar a Deus, mais Deus
vai fortalecer. Louve a Deus, Antônia. Louve a Deus, Joyce. Ei, você que está aí assistindo, louve a Deus e Deus vai te fortalecer. Aí estava, louve a Deus, o Senhor, porque o Senhor dura para sempre. O nosso Deus, ele não morre. O nosso Deus é incriável. O nosso Deus é Deus. Logo eles começaram a cantar, o Senhor Deus causou uma confusão entre os moabitas, os amomitas e os edomitas, e eles foram derrotados. Os amomitas, os moabitas atacaram os edomitas e os destruíram completamente. Depois, os amomitas lutaram contra os moabitas e os dois lados também se acabaram. Eles se autodestruíram. Quando o exército de Judá chegou a um lugar alto no deserto, eles viram o chão aberto, o chão coberto de corpos e de mortos. Ninguém tinha escapado com vida, porque eles mesmos mataram a si próprio. Aí Josafá e seus soldados avançaram e começaram a pegar tudo que havia no acampamento, os despojos que ficaram ali. E encontraram muitos animais de cargas, armas, roupas e objetos de valor. Levaram 3 dias pegando as coisas, mas havia tanta coisa, que não puderam levar tudo. No 4º dia, todos se reuniram no vale de Beraca e louvaram a Deus por aquela vitória. Eles não precisaram de mover nenhuma palha, simplesmente eles louvaram a Deus e Deus deu a vitória, porque os inimigos começaram a lutar entre si. Não precisou. Gente, existem coisas que é só você orar, não precisa fazer nada. Deus é contigo e Deus vai te entregar a vitória em Cristo Jesus. E por isso, depois os soldados de Judá e de Jerusalém, com Josafá à frente, que era o rei, estavam contentes porque o Senhor lhes tinha lhe dado a vitória na luta contra os seus inimigos. Apenas eles oraram, Deus deu a vitória para eles. Eles oraram. Basta você orar e Deus vai te entregar a vitória. Acredita, não desista de acreditar. Deus é contigo, que está pedindo uma palavra aí, tá? Deus é contigo. E quando eles chegaram a Jerusalém, foram até o templo ao som de música de harpa, liras e trombetas. Quando os outros povos souberam que o Senhor havia derrotado os inimigos de Israel, ficaram todos com medo. Assim o reinado de Josafá continuou tranquilo, pois Deus lhe deu paz em todas as nações vizinhas. Sua casa vai continuar tranquila, porque Deus vai dar paz em sua casa, em Cristo Jesus. Agora aqui, além de contar essa vitória da guerra dos edomitas, né? Edomitas, amomitas, moabitas, e que eles lutaram entre si, eles mesmos mataram eles, e eles pegaram os despojos da guerra. Aqui no versículo 31 até vai contar o final do reinado de Josafá. Josafá tinha 35 anos de idade quando se tornou rei em Israel. Ele governou em Jerusalém 25 anos. A sua mãe se chamava Azuba e era filha de Sile. Como Asa, ele era filho de Asa, vocês lembram? Como Asa, seu pai, havia feito antes, Josafá fez o que o Senhor Deus considera certo, mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos, pois o povo ainda não tinha resolvido adorar somente a Deus. Que triste, né, gente? Mesmo vendo tanta bênção, o povo ainda não tinha resolvido adorar somente a Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Aí o povo ainda não tinha resolvido adorar somente a Deus dos seus antepassados. Estava com a fé dividida. Todas as outras coisas que Josafá fez, desde o começo até o fim do seu reinado, está escrito na história do profeta Jeú, filho de Anani, que faz parte da história do rei de Israel. Mais tarde, o rei Josafá
se tornou aliado de Acasias, rei de Israel, que vivia uma vida cheia de maldade. Acasias não tinha vida reta diante de Deus, e Josafá, mais uma vez, está fazendo uma coisa aí que não agrada a Deus. Ele fez aliança com Acasias, né? Ele se tornou aliado dele, que não temia a Deus, vivia uma vida cheia de maldade. Eles fizeram um acordo para construírem navios e que fossem até a Espanha. Os navios foram construídos em Ezion-Geber, mas Eliezer, filho de Dodavá, profetizou contra Josafá o seguinte. Olha aí, termina com essa profecia o capítulo 20. O Senhor Deus vai destruir o que o Senhor rei Josafá construiu com Acasias. E falou assim, porque Deus não permitiu que ele fizesse a aliança com Acasias, que Acasias não andava no caminho do Senhor. Nós não podemos fazer aliança com quem não anda no caminho do Senhor. E eles construíram muitos navios. E Deus falou que não ia permitir que esses navios chegassem. E ele falou assim, ó, porque o Senhor, você se tornou aliado de Acasias, e os navios se quebraram e não puderam ir até a Espanha. E com isso, gente, depois Josafá morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi, e seu filho Jeorão ficou no lugar dele como rei. Agora, amanhã nós vamos entrar no capítulo 21. Como se diz, né? Olha para você ver que oração linda que Josafá fez aqui, pedindo socorro a Deus contra os amomitas, os moabitas e os edomitas. E Deus deu a vitória. Ele foi temido, muito temido, mas no final ele faz aliança com Acasias, que não adorava a Deus, e Deus não gostou nada disso. E Deus falou que os navios que eles fizeram, todos iam ser quebrados, né? Ele ia destruir tudo. E realmente Deus destruiu. Vamos procurar fazer a vontade de Deus? Eu sou a evangelista Patrícia. Deixe o seu like, o seu comentário, em nome de Jesus.